Pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui em mais um episódio da nossa reunião, do nosso podcast, né, do Futsal Esporte Clube. Hoje, nosso convidado especial é o Thiago Halp, treinador do Atlântico Futsal, né, vice-campeão da Liga Nacional, eleito o melhor treinador da Liga Nacional desse ano. E é uma honra, Thiago, estar com você aqui nessa noite, com essas feras que estão aqui, que vão participar dessa reunião. E desde já eu quero te agradecer por toda a confiança, por todo o carinho, por toda a atenção. E obrigado, cara, por cada vez mais estar revolucionando nossa modalidade, tanto você como esse pessoal dessa nova geração aí, o Cassiano, né, o Daniel Júnior, cara. Né, a gente viu nessa semana, né, um duelo bacana dos dois feras aí dessa nova geração, né, de estudiosos. E eu tenho certeza que será uma reunião bacana. Desde já, quero passar a palavra para você, para que você fale um pouco aí. E, mais uma vez, eu fico agradecido por você ter aceitado o nosso convite, né? Tenho certeza que será uma reunião bacana e bem proveitosa para você. Boa noite, Kaique. Eu que agradeço ao convite, né? Não só um convite, tu chamar uma convocação, né? A gente já conversa há bastante tempo, então tá aqui trocando com vocês, dividindo com vocês e entendendo também, né? As dúvidas que vocês têm, sempre que eu puder ajudar, estou à disposição. E realmente foi um ano legal, né? A gente chegou nas duas finais. Individualmente, um ano perfeito. Eu fui escolhido o melhor treinador das duas competições, do Campeonato Gaúcho e da Liga Nacional. Mas infelizmente eu trocaria esses dois títulos por um coletivo, né? E infelizmente a gente acabou perdendo as duas finais em casa. Mas agora não adianta lamentar, é trabalhar mais e melhor para ano que vem conseguir os títulos. Agradeço mais uma vez, cara, e tenho certeza que, né, o quanto você tem batido na trave, né? Mas sempre chegando nas finais, sempre chegando nas primeiras posições ali do seu time, da sua forma, do seu modelo. Acredito até que os convidados que estão aqui hoje vão ter curiosidade para saber um pouco mais, né, dessa trajetória aí. A gente acabou conversando na semana sobre isso, mas eu tenho certeza que será bacana. Minha primeira pergunta, Thiago, já inicio aqui, como foi teu início no futsal, cara? Como é que foi essa paixão sua? Como é que foi esse início? Surgiu de pai, de mãe, algum parente? Né? Como é que surgiu esse amor teu? Opa, como surgiu esse amor teu pelo futsal? Eu queria que você falasse um pouco. Eu comecei muito novo, né? Na época não tinha os subs, né? As idades como é agora, sub 7, sub 9, era pré-mirim. Então eu comecei no primeiro ano de pré-mirim. Eu tenho dois primos mais velhos, um ano mais velho, o outro cinco. Eles já jogavam futsal e eu sempre ia assisti-los, né? Então começou lá atrás como uma brincadeira e aí depois eu passei a minha categoria de base e fiz completa ela, né? Em 99, eu joguei meu primeiro jogo como profissional na Ubra. Me profissionalizei na Ubra, fiquei 2 temporadas ali. Aí depois rodei por muitos clubes do Rio Grande do Sul, né? Passei por Tubarão como jogador antes de ter me tornado treinador. Fiquei 4 temporadas lá, fui para o Kuwait, fiquei mais 4 lá, de 2011 a 2015. Aí retornei em dezembro de 2015 e resolvi encerrar, né, a carreira, já tinha outros negócios fora do futsal. Aí em 2017, o atual, na época já era também, foi reeleito vice-prefeito de Tubarão, me mandou uma mensagem. Eu sempre tinha uma relação muito estreita, né? Fiquei muitos anos ali jogando. Aí ele me mandou uma mensagem me falando que precisava de um treinador. Aí eu ainda falei para ele, tu quer um cara mais novo, mais velho? Porque eu sempre tinha uma relação muito boa para ajudar, né? Eles realmente, ele falou, não, tem que ser tu. Se não for um cara que tem a empatia da cidade inteira aqui, o time vai acabar. Aí eu falei, não, eu não quero, eu nunca quis ser treinador, né? Eu nunca tive essa ambição. E aí eu falei para ele, não, não, já tô com os meus negócios aqui fora do futsal, não vou, não vou. E ele ficou, insistiu ali umas 3 semanas e aí eu acabei aceitando o desafio. No primeiro ano a gente foi para a final dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que lá quem conhece sabe que é muito valorizado. Fazia 42 anos que o Tubarão não ia para a final. A gente acabou indo. No ano seguinte, a gente jogou 4 competições, né? Copa Capão da Canoa, Liga Nacional, Campeonato Catarinense e Jogos Abertos de Santa Catarina. A gente só não ganhou a Liga e foi campeão das outras 3. Aí,
E em 2018, 19, a gente foi para a final da Liga de novo e fez a melhor campanha da história de Tubarão na, na Liga Nacional. Aí eu fui indicado pela primeira vez como finalista, né, do prêmio de melhor treinador da Liga. Acabou ficando com o Lacerda aquele ano. No ano seguinte, nós fomos para semifinal com o Tubarão de novo. Perdemos para o Magnus. Fui indicado novamente. E aí, acho que, se eu não me engano, foi o Ricardinho que ganhou. Em 2021 vim para o Atlântico, a gente acabou perdendo aquele jogo lá para o Carlos Barbosa, que é o jogo que mais me dói até hoje, mais do que as finais, né? 17 segundos ali, nós classificados estávamos, jogando muito bem, né? Naquela temporada, a gente foi campeão gaúcho perdendo um jogo só, na semifinal, com, se eu não me engano, 146 gols marcados, então foi uma temporada que a gente estava jogando muito bem realmente, e esse ano a gente foi para as duas finais. Chegamos na final aqui com 50, eu no Atlântico, 51 jogos disputados e duas derrotas só aqui no Campeonato Gaúcho. E aí acabei ganhando o prêmio, né, de melhor do Gaúcho e melhor da Liga também, melhor treinador. Mas a dor das derrotas ainda tá viva na gente, é recente, né? Vamos superar aí para começar o ano mais forte. E dentro dessas derrotas, Thiago, que você falou, essa do Carlos Barbosa que você citou é a mais doída que você já teve até hoje? Ou teve outras assim que só de você lembrar às vezes ainda, né, acaba doendo? Na, como treinador, com certeza foi a mais doída, porque a gente ganhou de 6-2 em casa, o jogo estava controlado lá, né? 2-2 até faltar 17 segundos. E aí, numa infelicidade nossa, assim, acabou num gol contra, assim, escapando, e a prorrogação empatou 1-1 e eles passaram pela campanha. Então a gente estava muito embalado, né, naquele ano, tínhamos vencido as duas do Campo Mourão e vencido a primeira muito bem do Carlos Barbosa, e a gente acreditava muito, realmente foi o golpe mais duro. E a semana que sucedeu esse jogo aí foi bem difícil, porque os guris também, né, sentiram muito. Nosso treino tava um velório, assim mesmo, porque a gente sabia da nossa real capacidade de conquistar aquele ano, mas infelizmente acabou escapando. Maravilha. Pedro, você pode iniciar, Pedro? Posso, Kaique. Thiago, tô falando aqui de Porto Seguro, na Bahia, cara. Você que gosta de praia, deixa eu te, em primeiro lugar, te agradecer aí a oportunidade, né, de estar disponibilizando seu tempo aí para estar batendo um papo com a gente sobre futsal. Agradecer a Kaique também, que está sempre se esforçando para que isso aconteça. E eu gosto de falar sobre jogo. É, Queria falar um pouco sobre aquela semifinal, Atlético e Cascavel, e dar os parabéns, né? Na realidade, como a gente fala assim no linguajar popular, você deu um nó no Cassiano, quadrantezinho lá bem, aquele cadeado, aquele ferrolho. E queria saber de você o seguinte, cara, o que foi que não deu certo contra o Corinthians, que deu certo contra o Cascavel? Pedro, obrigado, né, pela oportunidade de te conhecer. Aproveita que tu mora num paraíso e curte bastante aí. É muito difícil, né, falar o que não deu certo contra o Corinthians, que deu contra o Cascavel, porque são jogos diferentes, estilos diferentes, né, completamente de... Mas a minha dor maior das finais contra o Corinthians, e não é isso, não é desculpa, né, porque a gente sabe que o calendário tem, a gente precisa cumprir. Foi que nós não conseguimos competir com o Corinthians da maneira que nós gostaríamos, porque estávamos em meio de playoff do Campeonato Gaúcho também. Então, ninguém sabe, né? Nós, esse ano, não jogamos nenhuma partida, e não é modo de dizer, é nenhuma mesmo, completo. Sempre sem dois, três, quatro, quatro, três, cinco. Foi um ano bem difícil em termos de desfalques. E aí nós jogamos a semifinal, o primeiro jogo aqui contra o Cascavel num domingo, e a gente viaja 5 horas e meia para fazer o primeiro jogo das oitavas do Gaúcho, na quarta-feira. Retornamos na sexta, viajamos para Cascavel. Aí jogamos em Cascavel segunda-feira à noite, e o time do Cassiano, para quem sabe, a intensidade é altíssima, né? A gente se desgasta jogando contra ele muito.
Saímos da quadra segunda, perto das 10 horas da noite, se eu não me engano. E foi bem no fim de semana da eleição, que tinha algumas estradas bloqueadas ainda e tal. Na segunda-feira nós chegamos em Erechim por volta das 4 da tarde, de terça-feira. Quarta-feira, às 5h30 da tarde, nós jogamos jogo de volta do Gauchão. E quinta de noite entramos no ônibus para jogar contra o Corinthians, 16 horas de ônibus a gente fez até lá. Então, no segundo tempo contra o Corinthians, a nossa equipe inexistiu. E aí, a partir dali, eu perdi o Grilo por lesão, que é um jogador importante. E no jogo de volta também, a gente segurou ali até faltar 2 minutos e acabou a gasolina, né? A sequência foi muito dura conosco, assim, a gente, como eu falo, o Corinthians mereceu. Jogou melhor que a gente 2 jogos e mereceu o título. Não sei se nós estivéssemos descansados, nós venceríamos, não é isso. É só porque eu gostaria de ter o meu time mais inteiro para aquele momento ímpar, que eu não sei se a gente vai conseguir novamente tão cedo. Uma final de liga é muito difícil, principalmente decidindo nos seus domínios, né? Sobre isso que você falou, Thiago, teve também a final, né, de 2018, o torcedor do Atlântico deve lembrar com o Pato, né, também sobre os seus domínios. Mas, assim, eu acho que você deve ter acompanhado, né, entre aquela final de 2018 contra o Pato e hoje, já você do lado do Atlântico, né, claro que a torcida, às vezes, pode ficar assim, um pouco o pé atrás ou algo do tipo, pô, chega e não ganha, mas seu trabalho, né, eu estava observando aqui, a trajetória, é algo que, né, não só, para mim não impressiona, para quem te acompanha há muito tempo, não impressiona até porque pela competência que você desenvolveu desde a época de Tubarão, né, até hoje, né, você não foi melhor treinador à toa, melhor treinador da liga à toa, né? Então, assim, claro que se você, como você falou, se pudesse trocar o título de melhor da liga, melhor treinador da liga pelo título, né, da Liga Nacional, pelo Atlético, você trocaria tranquilamente, né? Mas o trabalho está Trocaria sendo até pelo, feito. trocaria até pelo Gauchão, por Pois qualquer é, um cara. deles. Pois é. E, e assim, como você falou, eu tenho certeza, cara, que é, 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 virá outras oportunidades, né? Eu tenho certeza disso pelo seu trabalho, por tudo que você tem desenvolvendo. Até o pessoal que está aqui conosco acompanha também seu trabalho. Olha que análise brilhante do Pedro sobre as situações de jogo, sobre os modelos de jogo, como você jogou contra o Cassiano, né? Que para mim hoje é um dos caras que consegue, né, reinventar de certos pontos, de jogos após jogos, né? Assim, passar de um Cascavel, como passou, chegar na final contra o Corinthians, que foi 2 jogos super duros, a pessoa vê o resultado, né, mas não viu o que aconteceu dentro do jogo, né, por tudo que aconteceu, apesar que realmente é uma coisa que a gente tem discutido bastante, essa questão de calendário, né, não tem sido organizado da melhor forma possível, e isso tem prejudicado equipes. Então, assim, imagine, eu fico até imaginando uma vida de preparador físico, cara. Ele vem com um projeto na semana, só que às vezes a liga muda por questão de direito de transmissão, por conta disso e aquilo, e acaba quebrando todo o processo, né? Até questão de viagens, deslocamentos, essas coisas. Então, realmente é algo que prejudica, né? Então, assim, eu, como amante do futsal, eu adorei, cara, os 2 jogos. Parabéns para a sua equipe. Tem o seu dedo, literalmente, de modelo de jogo. É algo que é nítido, né? É algo que é notável. Mas eu tenho certeza que será a primeira de muitos e fé em Deus aí com títulos, cara. Pode ter certeza Ah, Deus disso. te ouça. O Pedro gosta de falar de jogo, eu também gosto de falar bastante de jogo. Ah, eu penso, né? Isso aí é a minha ideia, não tem certo e errado, a gente sabe disso, que eu não posso jogar da mesma maneira contra equipes diferentes, né? A equipe do Cassiano é completamente diferente da do Corinthians. Então eu preciso encontrar o melhor jeito de jogar com cada adversário. E é isso assim que eu trabalho, né? Durante a semana, através de estudos, através de aplicações em treinamentos, para que a gente consiga ajudar os atletas, né? A nossa função é essa. Tá ali para ajudar eles, para que eles consigam tirar proveito de algumas situações que a gente trabalhou e que essas situações todas não sejam novidade, né, na hora do jogo. Nós já vivenciamos aquilo durante a semana, já mostramos para eles os pontos fortes e fracos.
E aí, em relação ao calendário e essa minha dor aí de não ter conseguido chegar tão inteiro, eu falo isso, que eu não gostaria de ter jogado esses jogos, mas entendo que o Clube Atlântico fez a coisa certa. Porque na Liga Gaúcha não é chaveamento pronto igual a Liga Nacional, se alguns não sabem, né? É o melhor aproveitamento contra o pior. Então, o nosso jogo era completamente decisivo para o futuro de 7 equipes. Eles não poderiam jogar antes de decidir a nossa passagem, porque impactaria direto, em virtude do modelo da fórmula, né, do campeonato. Então, a gente, para não prejudicar as 7 equipes, a gente sabe como é aqui no Campeonato Gaúcho, várias equipes, para pagar 15 dias a mais para eles faz diferença, para esperar a gente jogar, sabe? Pagar 20 dias a mais faz diferença. Então a gente fez em prol do campeonato e achando que era o mais certo, mesmo que individualmente não, mas mesmo que tenha nos prejudicado enquanto clube naquele momento. Exato. Pedro, quer complementar a sua resposta? Então, Thiago, não que vocês foram mal, tá? Quando eu falei aqui, não me entenda mal, não me entenda mal, não. Agora você explicando a situação, a condição do time, fisicamente e tudo, a gente consegue explicar, a gente consegue entender um pouco. Porque deu para ver que você no início do jogo, você marcou no quadrante, estava conseguindo competir com o Corinthians e teve, eu já vi até umas entrevistas suas que tem horas que você falou que você não se amarra ao quadrante, que quando você vê que não está dando certo, você vai para o individual, né? Deu para ver tudo isso, né? É como o Kaique falou aí. Na realidade, o jogo foi um espetáculo, né? Foi uma aula de tática das duas equipes. Tanto o David toda hora forçando o passe para frente, que é o jogo que ele gosta, como você com sua defesa, com seu contra-ataque rápido também, tá? Me tira só uma dúvida. Eu sei que no Corinthians tem o Davis que faz aquele último homem por trás da segunda linha do quadrante. E uma vez eu vi uma live sua e você falou que para você é a bola que você tem, que você nunca quer tomar. É mais ou menos isso. Se eu não estiver enganado, depois você me corrige. Que seria aquela bola, o pivô mais ou menos lá na marca do escanteio e essa bola entrando nele lá. Inclusive, se eu não me engano, o quarto gol, o terceiro gol do Corinthians é uma bola que ele abre e depois ele fecha, né, e recebe a bola uma meia diagonal e faz o gol. Mas aquilo também dificultou vocês? Você teve que abrir para sair para a marca individual? Me fala um pouco, só para me tentar entender como é que foi o jogo. Na realidade, o Davis foi meu companheiro de time por 2 temporadas. A gente jogou junto, 2 temporadas. E ele fez nesses 2 anos, ele até brinca, e lá no Corinthians ele falava, ele fez 108 gols em 2 temporadas. E ele dizia, a maioria dos passes foi dele. Eu brinco com ele, eu falo, tu tá aqui até hoje por minha causa. A gente brinca, né? A gente se dá super bem. E ele não, naquele momento, ele melhorou muito o jogo dele de ficar lá atrás da última linha. A gente conversava muito, eu falava, fica lá, cara. Se a bola não chegar lá, a culpa é minha. Mas fica lá, não adianta tu receber 10 bolas com o back atrás de ti te dando porrada. É melhor tu receber 2 livre. A gente conversava muito sobre isso. E realmente dificulta a defesa de quadrante, aquele cara lá no fundo, porque a segunda linha de defesa tá querendo soltar para cobertura, né? Então acaba aquele cara dificultando um pouco. Aquele gol do Davis ali, ele, claro, se posiciona muito bem, mas acho que a nossa primeira linha demorou para botar o pé, a segunda linha abriu um pouquinho, o João Paulo, o goleiro, teve mais felicidade e acabou tomando. Mas eu penso que no jogo em si, Pedro, a gente precisa oscilar a defesa porque o adversário vai se acostumando. Ele vai encontrando as soluções ao longo do jogo. Então, quando ele começa a encontrar, a gente muda. E aí, quando ele começa a encontrar de novo, a gente muda de novo. Esse é o legal do jogo. Tentar não deixar o adversário confortável em nenhuma das situações, nem defendendo nem atacando. E realmente ele funciona muito bem atrás da última linha e ali entre linhas também. Entre a primeira e a segunda linha, que também dificulta o quadrante. Então, ele quebra muito bem o quadrante. Eu jogava, por exemplo, em vários momentos contra Carlos Barbosa, quando eu estava em Tubarão principalmente,
que quando o Valdir estava na quadra, eu marcava individual. Quando ele não estava, eu marcava quadrante, porque ele quebra muito bem o quadrante. Então eu não preciso fazer queda de braço com ninguém. Nós fizemos um jogo, a estreia da Liga de 2020, se eu não me engano, 19, não lembro agora, em Tubarão, que foi nós e Jaraguá, que eu estava marcando quadrante com 3 minutos, o Ferretti perdeu 3 gols feitos. Eu pedi tempo com 3 minutos e botei individual. A gente ganhou 1-0 o jogo. Porque ele tem muito recurso para atacar essa defesa. Então, eu gosto muito, uso muito, mas quando está dando certo também, senão não faz sentido ficar insistindo, né? Você não é refém do sistema. Nem um pouco, nem um pouco. E esse ano, o ponto alto da minha defesa quadrante foi contra o Cascavel, porque no ano inteiro eu não consegui defender muito quadrante, porque eu só tinha um ala defensivo, com características de defesa, que era o Suelton. E eu perdi ele muito cedo, né? E aí quase não tive ele a temporada inteira, e depois trouxe o Gede para tentar suprir um pouco isso. E como os meus atletas são muito ofensivos, esse ano eram muito ofensivos, tinham alguma dificuldade defensiva e demoraram a entender o processo e conseguir fazer como eu gostaria, eu mais pressionava do que defendia atrás, porque eu pensava que, como a gente em algum momento poderia falhar, que falhasse longe do nosso gol, dava tempo de remontar. E aí foi muito trabalho, cara, sabe, para chegar naquele jogo ali, e principalmente aqui, que foi o jogo perfeito, né? Não tomamos gol, e lá fazer um jogo quase perfeito contra um ataque tão bom como é o deles. Então, as semifinais foi a prova que o trabalho vence, sabe? De insistir, de corrigir, de conversar, apontar. Então, valeu a pena tudo que aconteceu. Rafa, com você, Rafa. Tudo bom, professor? Aqui é o Tudo bom, Rafael. Rafa? Nos enfrentamos ano passado, Cercanoense e Atlético. Eu era auxiliar 2 do Ventura. Inclusive, assisti a CBF Atlântico em Carlos Barbosa e estava torcendo por vocês, né? Quando tomaram o gol na prorrogação, também doeu um pouco. Confesso que doeu um pouco. A minha pergunta, professor, qual vai ser a maior dificuldade do Atlético para a próxima temporada? Vai ser manter atletas, trazer? Como que planeja o ano? Porque a régua foi muito alta esse ano, né? A dificuldade sempre é a montagem, né? No primeiro momento, eu acredito. Segurar os que a gente gostaria e trazer também contratações pontuais. Esse é o primeiro desafio. A partir disso, aí mais a minha parte como treinador, eu acredito que o desafio maior é encontrar entre eles as melhores formações, os melhores casamentos, sabe? Potencializar as características, equilibrar o time e fazer com que eles se sintam confortáveis com seus companheiros. Esse eu acho que é o grande segredo do treinador, o segredo de sucesso é encontrar os melhores casamentos. Isso aí até o Phil Jackson, treinador de basquete, né, de Chicago Bulls, a Michael Jordan, daquela época, ele falava que o Jordan era um atleta nota 10 que jogava com atletas nota 5. Ele passou a ser o Michael Jordan realmente quando ele fez todos os seus companheiros ser 6,5 e 7. Ele sempre vai ser 10, mas facilitar o jogo para os demais. E é isso que eu penso, encontrar as formações para que uns potencializem as qualidades dos outros, sabe? De que todo mundo consiga subir um pouquinho seu nível, que aí certamente o time também cresce com isso. E o Atlético perdeu muitos atletas do ano passado para esse, né? Na verdade, quem ficou mesmo que jogou a temporada foi Serginho Henrique, né? A gente perdeu o Antoniazzi para a Espanha no início, sim, da temporada. Perdeu 70% da temporada também de lesões. Foi um ano difícil, cara, sabe? Bem difícil. Com um grupo jovem, média de idade de 24 anos, vários nunca tinham jogado uma liga nacional e a gente sabe a dificuldade que é, o peso que é. Então, eu falava isso depois do jogo da Liga aqui pro Francis, do Carlos Barbosa,
que eu vou entender e aceitar que foi um bom ano e que o processo foi difícil pelo grupo que nós tínhamos, por todas as dificuldades. Daqui 3 meses, 6 meses, sei lá quanto, por enquanto ainda dói muito, né, cara, perder as finais assim, mas eu sei que o trabalho foi bem feito por todos nós, não só por mim. Os atletas foram fantásticos nessa temporada. Superação, né? Demais, demais. E sabe, dia a dia, trabalho, conversa, sem reclamar, sem lamentar as ausências, todo mundo olhando para frente, quem entrava tinha que dar conta do recado e se doava e dava, e assim a gente conseguiu ir superando cada desafio. E o calendário prejudica demais, né? Porque eu me lembro de assistir numa semana 3 jogos do Atlântico. E como é que vai ter perna para disputar, né? E às vezes, né, Rafa, tu sabe como é que nós pegamos o Uruguaiana 2 vezes. É melhor jogar em São Paulo do que jogar em Uruguaiana, em termos de viagem. E nós Logística, né? viajamos, é a logística, e aí quem olha, jogaram 3 jogos numa semana. Mas a gente jogou 3 jogos e fez 4 viagens, 2 de ida e volta para cada jogo, que somado dá 3 dias dentro do ônibus. Então é, é complicado, mas que bom. Eu até brincava, o Peri dizia que viu uma entrevista minha e eu falei para ele: tomara que eu tenha todo ano essa dificuldade de logística e que eu chegue todos os anos para jogar todos os jogos do calendário, né? Significa que a gente foi para as finais de novo. Com certeza. João, você pode fazer sua pergunta agora para o Thiago? Thiago, boa noite a todos. Na verdade, é uma honra, né, um privilégio a gente estar compartilhando esse momento. Hoje até botei uma mensagem no grupo. E assim, para a gente que da Bahia, interior, tal, até pouco tempo, como eu falei com o David, a gente nem imaginava estar conversando com um técnico de liga, né? Na verdade, minha pergunta, Thiago, já foi um pouco que respondida. Tinha uns 10 dias eu com essa pergunta. Mas Pedro parece que adivinhou, meu. Na verdade, assim, o que, falando um pouquinho, é porque, assim, o que eu fiquei intrigado é que, assim, o time do Atlântico, nas finais que disputou, conseguiu competir, certo? Assim, principalmente nos minutos iniciais do jogo e tal. E principalmente o segundo jogo contra o Corinthians me surpreendeu bastante, porque eu estava assistindo, certo? Tava um jogo pegado, tal, e saí para almoçar. Quando eu voltei, aquele resultado. Então, assim, pelo jogo que eu estava assistindo, a gente não imaginava o resultado final, certo? Mas, na verdade, você explicou um pouquinho assim, eu queria saber o que aconteceu, porque às vezes quando a gente fala assim de calendário, às vezes fica parecendo que é choro de perdedor, né? Falar, perdeu porque disso, por causa disso e tal. Mas, assim, quem conhece o esporte de alto rendimento sabe a importância do descanso, do treino, né? Da recuperação. E que vocês não tiveram muito isso, né? Então, assim, mas, assim, eu fiquei, de toda a liga, eu fiquei com assim, o jogo do Atlântico que me chamou a atenção foi aquela semifinal contra o Cascavel, certo? Então, assim, porra, eu falei, se não me engano, foi o primeiro jogo que foi 1-0, não foi para vocês? Foi. Foi 1 a A 0 gente fez o gol rapidinho. Foi, não, e aquele jogo, assim, a impressão que da gente estava assistindo era que podia jogar uns 3 dias e vocês não tomavam gol. Então, assim, né, e falando um pouco do que o Pedro disse aí, dessa variação, então, assim, nas equipes que você treina, fica muito claro isso. A proposta, de acordo com o jogo, então, assim, não é aquela coisa fixa, tal. Então, assim, pelo que eu entendi, do Cascavel para o Corinthians, vocês mudaram um pouco a forma de jogar, tal. Mas isso já ficou claro para todo mundo. Eu queria lhe perguntar outra coisa, a respeito da nossa liga, né? Do nosso futsal brasileiro, certo? Então, assim, a gente viu que é um calendário apertado, então, como você falou, as equipes que chegam nas finais ficam com um calendário apertado, aí tem uma disparidade grande, porque as equipes que não chegam ficam com um tempo grande aí também
ocioso, tal. Recentemente a gente passou até na seleção por alguns problemas, né, com a confederação, tal. Aquela briga, graças a Deus, parece que as coisas estão indo para o lugar. Assim, como é que você está vendo hoje o futsal brasileiro, certo? Como você está vendo? E o que poderia mudar? Você que está participando, tal, tá dentro, assim, para as equipes, para melhorar para todo mundo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho só. E muito obrigado aí pela presença, é uma honra a gente estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho aí, pelos seus trabalhos, né? João, obrigado, né? O prazer é meu estar conversando, conhecendo vocês, trocando informação, que sempre é uma troca, né? Nunca é um que ensina e o outro que aprende, não, a troca ela é contínua, sempre. Então, muito legal estar aqui falando da primeira parte do Corinthians ali. Nós tomamos gol faltando 2 minutos e pouco. Eles tinham atacado 2 minutos e pouco também de goleiro linha, não tinham finalizado nenhuma bola no gol. Estava relativamente controlado, e aí o Dei se posicionou muito bem, o Canabarro achou um passo no meio das pernas, e ele estava no meio de 3 atletas nossos, dentro da área. Então é aquele gol que parece que era para te tomar, cara, que não vai acontecer com tanta frequência novamente, né? E a partir disso, aconteceu uma coisa que eu, particularmente, desde a minha carreira como jogador e depois como treinador, eu nunca tinha visto. Eles tiveram 4 chutes, fizeram os 4 gols de goleiro linha. De direita no chão, de esquerda no ar, de costa, de frente, tudo que chutaram entrou. Então, falar de 5-1, eu, cara, te juro, naquele momento ali, até os guris me perguntaram, vamos tirar o goleiro linha? E eu falei, não, nós vamos até o final. Eu sabia que eu não ia fazer 5 gols, mas é a mensagem que eu ia deixar para eles, de que nós vamos lutar até a última bola, sabe, cara? Então, muito mais do que só buscar o jogo, que sempre é o fundamental, né? São os títulos, mas é aquele jogo, aquela hora já tinha escapado. Emocionalmente, taticamente, tudo já tinha escapado. Era deixar uma mensagem para o próximo, porque eu sabia que tinha gauchão pela frente, eu sabia que o nosso torcedor estava louco. Eu não podia ficar trocando passe 30 segundos, eu ia me sentir muito mal no banco. Então vamos tomar 7, 8, bora, vamos, mas vamos tentar fazer 2, fazer 3, sabe? Não desistir nunca, esse é o primeiro ponto. Assim, o segundo ponto que eu vejo que o nosso futsal ele está e vai ser cada vez mais equilibrado, né? A prova foi que chegaram nas finais nono e 10º da classificatória. Então, 8 melhores colocados da primeira fase, que é uma primeira fase muito longa e que premia a constância. Então, 8 clubes mais constantes do que esses 2 ficaram pelo caminho. Mostra a imprevisibilidade que é essa competição e a dificuldade que é jogar ela. Eu, particularmente, o que eu gostaria de alterar, e aí é uma vontade minha, né? A Liga tem esse formato há muitos anos e eu respeito e aceito, né? Não tenho que não aceitar, eu tenho que fazer o que eu sou pago para fazer, que é treinar o time independente da fórmula. Eu gostaria que fosse os playoffs com 3 jogos, sem empate, empatou o pênalti, acho que seria atrativo para a televisão, para todo mundo que assiste, e 3 jogos, por quê? Porque se a gente pegar a liga, a gente sabe que na fase classificatória os ginásios não estão lotados como deveriam. E os playoffs sempre estão lotados. Então, eu acho que seriam mais jogos com o ginásio lotado, mais festas nas cidades, nas comunidades, e deixaria muito mais atrativo, sabe? Isso que eu penso. Se fala muito, calendário, mas daí vão jogar mais jogos, enfim. Mas se a gente pensar, seriam mais 4 jogos. Mais 4 jogos. Oitavas, quartas, semifinal. Para quem chegasse em todos. Para quem chegasse em todos. Então, acontece que eu acho que poderíamos apertar um pouquinho mais e até por questão de justiça. O Kaique lembra nós, quando eu estava em Tubarão. Nós fomos o primeiro na fase nossa lá, de grupos. Uma bela campanha. Último jogo da fase classificatória lá em Venâncio Aires. Beleza, jogou domingo lá. Terça de noite, entrou no ônibus e foi jogar contra o São José na quinta lá. Quinta, sai da quadra quase meia-noite e volta para jogar o jogo de volta no domingo. Então eu pergunto para vocês: 3 jogos em uma semana, com ida e volta para Venâncio Aires, com ida e volta para São José, e o São José fez uma viagem só para até Tubarão para jogar contra nós.
Que vantagem de ser primeiro, cara, sabe? Que vantagem eu tive de ter tido a melhor campanha? Nenhuma. Naquele cruzamento, naquele confronto, nenhuma. Só a vantagem do empate da prorrogação. Mas esses detalhes eu acho que, não que seja ruim, mas acho que podemos melhorar, né? Para que deixe mais atrativo para todos nós. Você é a favor, Thiago, você comentando sobre isso, você é a favor desse método de hoje, dessa questão quando vai para prorrogação, né? O outro time que fez a melhor campanha jogar pelo empate, ou você. Assim, para mim, pessoalmente, eu sou fã dos pênaltis, cara. Por exemplo, se tu empatou ali, vai para pênalti, né? Até aí eu sou de acordo, né? Porque assim, eu acho que é um atrativo, seria um atrativo melhor, né, para quem está no ginásio e para quem está vendo pela TV. Claro que às vezes não é atrativo para quem está dentro da quadra, competindo. Mas cada um é cada um, né? Cada um tem um tipo de pensamento, algum tipo. Mas assim, você é a favor do atual modelo ou você ainda assim, é aquele defensor de que se houve empate na prorrogação, pênaltis, óbvio, Eu, né? eu penso, né? Essa é a minha maneira de ver, que o melhor modelo seria esses 3 jogos, com um pênalti no final, caso de empate, teria que ser um vencedor. Em relação a se tem prorrogação, eu acredito que tem que dar vantagem para a melhor campanha. Porque senão a primeira fase, tu joga agora no ano que vem, por exemplo, que são 24 clubes, 23 jogos e não vai ter nenhuma vantagem. E não é nem só isso que eu penso, cara. Eu penso que em relação a gente fala muito, e aí eu respeito o pensamento de todos, que os pênaltis deixam muito atrativo e legal e tudo, mas esquece que a gente passaria 10 minutos de uma prorrogação passando tempo, cara. Não ia ter mais goleiro linha, um time arriscando, prorrogação emocionante, como foi nós contra o Minas, nós contra o Santo André lá, estou falando só dos nossos jogos e alguns outros, porque aí tu precisa arriscar, cara, tu precisa se mexer. Quem assistiu nós e Barbosa no passado na final do Gauchão, claro, foi em 21 de dezembro o jogo. As duas equipes completamente esgotadas, mas a gente passou 10 minutos. Ninguém arriscou nada, ninguém quer, sabe? Tá desgastado e aí vai para os pênaltis. Então, eu acho que as prorrogações são muito emocionantes quando se tem uma vantagem. Mas gosto de pênalti, claro, só que aí eu tiraria esse formato de ter a prorrogação e colocaria pênalti direto. Aí vai me perguntar qual é a vantagem, então, do time que fez a melhor campanha. Dos 3 jogos, joga 2 em casa. Perfeito. Sabe? Bem, não, O exatamente. É porque, assim, Joinville também passou por uma dessa, né? Que fez um gol faltando 4 segundos, se não me engano. E isso. aí reverteu a vantagem. Não, 4 segundos fomos nós contra o Minas. Eles foi 29 Não, segundos contra o Campo foi. Mourão. Ah, foi Foi. isso mesmo. Foi verdade, verdade. E aí inverteu a vantagem. Eu Exato, particularmente gosto. Pênalti só é bom quando não é do nosso time. Aí o time do. exato. Tem algum treinador, Thiago, que você se espelhou, que você hoje ainda segue? Ou, assim, são duas em uma, né? Qual foi o treinador que te inspirou nessa área de treinador? E se hoje tivesse escolhido 3 treinadores, né? O seu top 3 hoje, atualmente, quais seriam eles? Na verdade, os que nos inspiram são os que eu peguei como jogador, né? Que a gente acaba herdando coisas que a gente fazia com eles. E os que eu mais sigo a linha assim, de trabalho é o Paulinho Gambier, que estava no Joinville, que foi meu treinador 7 temporadas, e o Nelsinho Bavier, que hoje é o presidente da Liga Gaúcha, que foi 5 temporadas, se eu não me engano. São os dois. Eu tive o Jarico, tive o Paulinho Sananduva, tive vários. E aí, claro, cada um tem o seu ponto mais forte. Eu procuro pegar o ponto mais forte de cada um deles para me tornar mais completo, né? Porque uns são melhores de ataque, outros de defesa, outros de gestão de grupo, outros de motivação, enfim. Eu sempre costumo brincar que a gente aprende com todos, inclusive o que não fazer, né? Com alguns. E aí a gente vai se moldando dessa forma. Tu diria top 3 do Brasil hoje, Kaique, da Liga, do mundo? Geral, em geral. Eu gosto bastante do Ricardinho, né? A gente se dá super bem. Gosto bastante do Cassiano, são os dois que eu mais tenho
contato e troca, enfim, e a gente se relaciona muito bem. Aqui no Brasil, são os dois que eu gosto. Cara, tem muita gente boa. O David tá muito bem, o Bié, quando estava aqui, estava bem. O Peri fez um baita do ano, sabe? O Lacerda ganhou 2 ligas. Tem muita gente boa, cara. Que citar todos é difícil. O Jorge Braz vem fazendo um trabalho brilhante em Portugal. Brilhante em Portugal. O Velasco, todo mundo fala que. Eu conheço muitos atletas que jogaram comigo, jogaram contra mim, que me falam que o Velasco é o melhor de todos. E eu quero ficar, vou ficar uns dias ali em Cabo Frio, agora no Team Cabeça lá, que eu quero ver o Justose. Eu falo com o Vini muito sobre isso, sabe? Das coisas boas do Justose. Quero tentar ir em Barcelona, ficar uns dias com o Velasco também. Cara, eu preciso ver o que esses caras fazem, entender, para cada vez mais acrescentar, agregar coisa ao meu jogo e ao que eu acredito. E isso é bacana, Thiago. Essa sua busca, né? Essa sua não, vontade. Não digo que os outros também não façam, mas é você ser inconformado, né? A palavra certa. É você sempre, dia após dia, buscar novos conceitos, novas situações. E isso é muito bacana, cara. Isso é muito bacana, né? De a gente, claro que o nosso rol é com os melhores, né? Você está cercado agora é, dos melhores, né? E você quer extrair um pouco. E é exatamente isso que é uma linha que eu carrego. Acredito que os demais estão aqui, o Pedro, né? O João, o Rafa, também trazem muito isso, né? De você pegar um pouco de cada um. Não é que você vai ser igual a ele, mas você pegar características diferentes de cada treinador para que você se crie seu conceito. Você fala assim, poxa, isso aqui é bacana para mim. E eu posso readaptar. Por exemplo, quantos treinos de futebol a gente já readaptou para o futsal? E deu certo, né? E acontece muito isso hoje em dia. E é bacana, cara. E é assim, a gente fica cada vez mais orgulhoso dos treinadores brasileiros, cada vez mais. Agora, recentemente, o Cassiano esteve na Espanha, né? Esteve lá na Espanha, com o Sim. pessoal, né, representando lá. E assim, vai abrindo o mercado para outros, cara, né? E isso é muito bacana, cara. Muito bacana. O inconformismo que tu citou, cara, eu acho que ele faz parte dos vencedores e dos que querem muito. Eu brinco com os nossos atletas que se nós formos campeões invictos da Liga e do Campeonato Gaúcho, no último dia tem margem de melhora. Sempre tem, cara, sempre tem. Então é isso que a gente precisa, sabe, tentar buscar dia a dia e melhorando sempre, cara, melhorando sempre. Nem sempre as coisas saem como a gente planeja, óbvio, mas essa troca é fundamental entender. E aí, teve uma palestra do Bernardinho no Futecom, antes da Copa do Mundo de 2014. Só cara do futebol, né, lá no Rio, aquela palestra e tal, e ele, no final da palestra, abriram perguntas e respostas. Aí os caras perguntaram para ele, pô, vocês perderam para a França? Meio já, né, futebol, aquela cobrança e tal. Ele falou assim, perdemos e vamos perder de novo, se nós não for lá entender o que eles estão fazendo. Aí o cara falou, daí ele falou, e perdemos para a Sérvia, e vamos perder de novo, se nós não for lá entender o que eles estão fazendo. Perdemos para a Bulgária, e vamos perder de novo, se nós não for lá entender o que vocês estão fazendo. E ele termina a palestra falando assim, e se eu fosse vocês do futebol, ia lá entender o que a Alemanha está fazendo. Deu um pouquinho na frente, tomamos 7-1 na Copa. Cara, precisamos entender o que os outros estão fazendo. Precisamos. Igual tu falou, tem muitos treinadores que estão começando, assim como eu também sou bem jovem, que jogaram comigo, que me falam, eu comprei o e-book desse, daquele outro. O que tu acha? Eu disse assim, cara, eu acho legal. Para entender o que todos estão fazendo, eu acho legal. Mas para tu colocar no teu trabalho, tu precisa encontrar uma linha, cara, dos caras mais parecidos que tu pensa. Porque, gente, treinadores pensam, tem vários que pensam completamente diferente o jogo. Acabei de falar, o David e o Cassiano jogam completamente diferentes um do outro, cara. O Ferretti e o Marquinhos, que era auxiliar e treinador na seleção, eles jogavam diferentes, e talvez por isso que eles se completavam. E a gente precisa entender como cada um joga para conseguir tirar proveito disso. Senão, essa, sei lá, se a palavra certa seria arrogância, prepotência, enfim,
de achar que o nosso modelo é indestrutível, que dá certo contra todo mundo, é o primeiro passo para o fracasso. Exatamente. Ô, Kaique, eu queria falar um pouquinho, poderia? Se Pode falar. aí, Pedro. Pode falar. Na verdade, são duas coisas, né? Que eu ia falar. Uma é até um pouco polêmica, e assim, se o Thiago se sentir confortável de responder um pouco, se não, beleza, mas queria deixar para todo mundo também. Duas coisas, Thiago. Bom, você falou aí de Marquinhos e Ferretti, né? Que são diferentes, se completava tal. Você prefere ter um auxiliar com a mesma linha de pensamento sua, que joga do mesmo jeito, que pensa do mesmo jeito, ou você preferia ter um auxiliar do seu lado que pensasse diferente, o que seria mais fácil para lidar, certo? A outra coisa é sobre a questão dos treinadores. Eu, particularmente, pelo que eu estou vendo do futsal e do futebol de campo, eu acho que nós temos muitos melhores técnicos de futsal brasileiros, né, do que treinadores de campo, entendeu? Então, assim, eu vejo a nova geração, né, chegando aí no futsal que a gente não vê essa renovação no campo. Eu não sei se é a dificuldade de chegar, né? Então, assim, essa questão dos técnicos estrangeiros que está chegando no campo, né? Campeonato Brasileiro agora metade dos times tem técnicos estrangeiros, 9, né? No futsal, como é que tá isso? O que é que você acha? É isso que eu penso, é realmente, você pensa assim, ou o que é que você queria que falasse? E os outros também que dessem opinião. Eu penso que, primeiro para o meu auxiliar, eu gostaria que fosse uma pessoa de extrema confiança, né, obviamente, e que ele pode pensar o jogo um pouco parecido comigo, mas a gente precisa ter semelhanças, porque senão vai acabar ele batendo na parede e seguindo as minhas ideias, porque a gente acaba sempre como treinador principal fazendo as coisas que a gente acredita, né? Então, se for muito oposto ao que eu acredito, ia ser, eu acho que um pouco difícil para ele também me ajudar, né, a impor as ideias dele. E daqui a pouco ele também ia deixar de acreditar no que eu faço, se ele pensa muito diferente. Então, acredito que seja mais ou menos nisso que eu gostaria, mas eu nunca. Não, eu acho que não tem, como eu disse antes, não tem certo e errado. Se a pessoa é aberta, bem aberta a receber e entende e dá a maior palmatória que o sistema do outro, o modelo do outro é melhor, ótimo. E vida que segue. Em relação ao treinador do campo, cara, e nós, eu acho que bom e ruim tem em todas as modalidades, né? Independente disso. Só que eu acho que para eles, cara, apesar de ter o bônus que é na Série A, digamos assim, né, comparado com a Liga Nacional de Futsal, eles ganham muito dinheiro, a pressão é absurda, eles não conseguem se manter muito tempo no cargo. Então, talvez, vamos fazer um exemplo aqui. Pensa no campo. O David no Corinthians classificou em 10º. Fez um brilhante trabalho no playoff. Tu acha que ele teria chance no campo de terminar o trabalho? Então é complicado, cara. E aí, em relação aos estrangeiros, ainda é efeito Jorge Jesus. E agora é efeito Abel Ferreira. E assim vai ser. À medida que um treinador brasileiro, igual no Inter ali, que é o meu time de coração, sou colorado. O Inter tentou quantos estrangeiros? Nenhum deu certo. Agora o Mano encaixou bem. O Inter vai contratar um estrangeiro de novo. Sabe lá Deus quando agora. Então, acredito que os portugueses realmente estão muito bem, né? Fazendo excelentes trabalhos, estudam muito. São merecedores. Até comecei hoje, eu terminei o livro do Guardiola, comecei hoje do Abel Ferreira. Então, os caras são à frente, são muito inteligentes. Mas não associaria os treinadores de futsal são melhores ou piores, enfim, eu acho que não, eu acho que para eles é muito dura a cobrança e a impaciência e o pouco tempo de trabalho. Os caras chegam num clube e com 3 meses já querem mandar os caras embora, às vezes menos. 40 dias, 50 dias, o cara fez o quê? Em 50 dias, sabe? Então, acho que é mais por isso, cara. Se no campo tivessem talvez a paciência que se tem no futsal, os trabalhos a longo prazo se mostrariam muito melhores. Pedro, você finalizou aí? Então, dando uma resumidazinha aqui, dando minha opinião sobre os assuntos aqui,
a questão dos playoffs, Thiago, eu também concordo com você, cara. Se eu não me engano, na Espanha são 5 partidas os playoffs, não é isso? E cerveja de ginásio cheio. Cerveja de ginásio super cheio, né? Claro que no Brasil talvez não daria, né? Porque a extensão e tudo, e território um longe do outro, talvez 3. E concordo com você. Primeira, segunda, terceira, tá igual, vou para os pênaltis. O pensamento seu também de estudar, cara, é isso aí. Eu tenho certeza que no caminho que você está aí não vai faltar oportunidade de você ganhar sua liga também. É isso aí mesmo, eu também penso igual você, a gente tem que buscar novos conhecimentos. Eu acho que seja espanhol, seja português, seja o campeonato lá da Rússia, alguém tem alguma coisa de bom para te acrescentar. Isso é a vida, né? A gente está sempre aprendendo um com o outro. Sobre o que o João falou aí, cara, João, para mim o grande problema do futebol brasileiro são os dirigentes, cara. Você falou de Flamengo, e o Flamengo perdeu uma grande oportunidade com dinheiro, com o Jorge Jesus, de criar o modelo de jogo do Flamengo. Tu acha que o Ralf tá dando certo no Atlético, no Atlético de Erechim? Por quê? Porque ele montou o modelo de jogo dele e vem catequizando, é isso. Aí o Flamengo contrata Jesus, despacha Jesus, vem outro que vai ter, com outra filosofia, com outra coisa. Por que o Flamengo não criar o modelo de jogo Flamengo, né? Pegava um cara como o Felipe Luiz aí, escrevia, que é um cara inteligente, você vai escrever todos os treinos, vai escrever todas as sessões, bota aqui e vamos dar sequência. Isso tem que partir dos dirigentes. Está com dinheiro, tem que ter os melhores jogadores do Brasil, por que não? Não é? É o DNA, né, Pedro? Com certeza. Criar o DNA. Isso que o Barcelona fez. Você acha que o sucesso do Barcelona é por quê? Porque tem um modelo de jogo do Barcelona. E que o David tem um modelo de jogo dele, o Ralf tem um modelo de jogo dele. É por isso que o futsal está sempre ensinando, mas eles nunca querem aprender com futsal, fazer o quê? Mas vamos falar um pouquinho de quadra, que é o que a gente gosta. Tiago, o meu sub-17 aqui, eu gosto muito de trabalhar com base. O meu sub-17 aqui tenta marcar quadrante, tenta, né? A gente está tentando implantar. Marca alto, né? Individual, na saída de pressão, mas quando quebra a primeira linha, a gente volta, desce cá para trás e tenta marcar o quadrante. E eu tomo muito gol, cara, nessa cruzada de ala para ala, tá? Que às vezes mau posicionamento do meu pivô, às vezes ele entra um pouquinho, essa bola atravessa, e geralmente quando eu pego um ala de perna para dentro, ele chega aqui na minha região, é muita quadra pequena, cara. Então, quando essa bola atravessa de ala para ala, esse ala da perna para dentro, ele já chega finalizando, ele não espera. Às vezes entra pisando, mas geralmente eu tomo muito gol dessa forma, quando ela atravessa de ala para ala. Aí a minha pergunta para você. Quadra pequena, a maioria das quadras aqui são quadra pequena, uma ou outra que é 38, 40 por 20. Nessa situação, bola atravessada de ala para ala, você me aconselharia treinar meu time, girar conforme a bola, ou correr as linhas, correr lateralmente? Pedro, eu entendo exatamente o que tu está passando e o que tu está falando. A nossa realidade é diferente, nós jogamos em quadras grandes, com exceções de alguns jogos do Gaúcho. Eu particularmente, eu não faria nenhuma nem outra. Eu adiantaria um pouquinho o teu oposto da primeira linha, um passo à frente do que está marcando a bola, para não deixar essa bola cruzar direto como goleiro linha. E bota o teu cara da primeira linha botar o pé na bola mesmo, agredir o cara que está com a bola. Por quê? Tu não dá qualidade de passe para ele. Se tu ficar passivo, tu vai dar qualidade de passe. Entendeu? E aí o que eu penso? Eu tô sem, cara, a minha planilha aqui. Obrigado. Obrigado. A minha fica no clube ali. Tu tá sem som, Pedro? Abre o teu aí, por favor. Tu fala o quê? Coloca a bola no homem da ala. Quem é o portador da bola aí? Aqui, Tá aí. aqui. Tá. Tu tá no meio da quadra. O teu quadrante é meio de quadra. Isso, isso. Porque a O quadra meu. aqui é pequena. O teu quadrante é baixo e alta é individual, né? Isso. Perfeito. Eu defendo assim também.
Eu Licença aqui, só para colocaria, você, só para entender, eu tomo muito gol aqui, ó, nessa finalização aqui. por isso, o que está do lado da bola aí, o branquinho, do lado da Esse bola, esse eu adianto ele. Adianta e não deixa a bola cruzar. E a segunda linha pula na frente. seria mais ou menos isso aqui. Isso. Aí essa bola não entraria direto, não pularia um para esse aí, não pularia de 1 para 3. Concorda comigo ou não? Correto. Aí quando ela passasse pelo meio lá, dá tempo de girar. Aí faria isso aqui. Não, não porque ela não entraria direto, ela teria que passar pelo back que está lá atrás, né? Sim, sim. É o tempo que a tua segunda linha precisa para girar. Sim, sim. Entendido. Conseguir Um pouco da me linha de. fazer entender? Entendido. Entendido. Cortou, João? Desculpa, não te Mas ouvi. Não, eu falei, na verdade, aí, o principal aí, na verdade, não é nem tanto o posicionamento, mas é tirar a linha de passe, né? Você tirando a linha de Sim, passe. eu defendo na primeira linha, tem muitos treinadores que me perguntam sobre isso. Ah, se essa bola cruzar direto. Numa quadra de 40, eu não me preocupo com essa bola cruzando direto. Porque eu vou tomar um chute de ala de 14, 15 metros, meu goleiro não vai tomar. A nossa realidade é diferente. Então, o meu primeiro homem acompanha a bola e como na segunda linha do quadrante eu fecho diagonal mesmo, em 2, 3 passos eu já estou fechando a linha de passe que eu quero. Mas em quadra pequena, eu lembro uma vez, nós jogamos contra a Intel, lá em... Ainda era em Orlândia. A quadra era menor um pouquinho. Nós sempre desmanchávamos a cabeça do Losango que seguia atrás da bola. Nós tomamos um bombardeio no início. Jeff era o back, eu, o Cabriúva, em cada ala, e o Christian era um pivô, mais pesado assim. Cara, nós tomando um bombardeio, e o Paulinho Gambier pediu tempo. Quando ele pediu tempo, cara, ele falou, e eu tentando falar com ele, ele não parava. Não... Voltamos para a quadra, eu reuni os 4 e falei assim, ó, Christian, tu fica parado, tu não corre mais atrás da bola. Cabriúva, eu e era o tu pivô. desmanchamos na ala. O Christian era seu Christian pivô. era o meu pivô. Eu falei para ele, tu fica parado. A gente começa a girar, desmancha na ala. Eu e o Cabrinho vão correr mais, mas não tem problema. Cara, a gente equilibrou, parou de tomar chute, ganhou aquele jogo 1-0. Quando acabou, e aí eu falei pro Paulinho, né? Eu falei, ô Paulinho, vamos desmanchar assim, assim, depois que acabou o tempo, nós voltamos pra quadra. Eu combinei com os guris e... Só que, claro, ele confiava em mim, tinha sido meu treinador há muitos anos. Falei, vamos mudar, cara, não tá dando, nós vamos tomar um gol daqui a pouco. Desde que a gente desmancha aqui na ala, beleza? Beleza. Cara, a gente equilibrou o jogo, tomou conta, não passou mais sufoco e ganhou. Aí quando acabou o jogo, ele não é muito de dar moral para atleta, nem nada, nunca foi. A única moral que ele me deu em 7 anos foi essa. Ele, parabéns, ganhamos o jogo quando mudou a marcação. Então, tu precisa perceber, cara, sabe, o que o jogo tá pedindo. Com um quadra menor, tu botar a tua cabeça do Losango correr atrás da bola é suicídio. Não é o que eu defendo aqui, sabe? A gente precisa entender a realidade de cada um. E eu espero ter podido colaborar aí contigo de E, alguma forma também. então, no caso, não fazer o meu pivô correr, o que está na situação de Não. pivô, e adiantar ele, um passo para frente. Porque assim, se tu fizer o teu pivô correr atrás da bola atrasado, tu obrigatoriamente tá fazendo o adversário te atacar. E todo mundo vai correr, né? Assim, ó, o copo é o ataque, tá? Não sei se vocês conseguem visualizar. Isso aqui é a defesa, tá? A gente tá atacando para lá. Se eu correr para cá, eu tô obrigando ele a me agredir, a correr para cima de mim. Quando tu gira, aí eu falo isso muito para os meus atletas. Quando a gente corre atrás dele, a gente só dá uma opção para ele, que é correr em direção ao nosso gol. Quando a gente faz a defesa girar, a gente dá 2 opções. Tu pode vir atacar, mas tu pode ir para trás também. E Você aí, está enfrentando, né? Na tu verdade, você tá está enfrentando. enfrentando, né? Então, 50% ou 50%, né? Pode ser que ele jogue para trás ou pode ser que ele te agrida. E quando é o oposto, tu dá 100% de chance para ele a te agredir. Ele está Então, acelerando. Ele vai acelerar. exatamente. Então, é a mesma coisa que um contra-ataque, que chamam de transição agora. Quem está atrás da bola, correr atrás do cara da bola. Tu tá obrigando o cara a ir em direção ao teu gol, cara. Tu não tá dando outra chance para ele. A menos que tu tenha muita certeza que tu vai roubar a bola ou desarmar
sem posse, dá um bico nela, passa da bola, cara, passa da bola. Dá a ele a, a dúvida, pelo menos, né? De, pô, o que eu faço agora? Eu ataco, eu recomeço, enfim. Porque senão a gente não dá a dúvida a ele, a gente só dá a pressão de que ele tem que nos atacar, que ele tem que terminar o ataque contra a gente. Então, essas coisas são muito importantes de nosso atleta ter em mente, né? Valeu, Thiago. Obrigado pela aula aí, velho. Foi aula. Nada, tá louco. Rafa, você pode fazer sua pergunta, Rafa? Tiago, minha pergunta é em questão de montagem de quartetos. Hoje, tu montaria dois quartetos com características diferentes ou os dois equilibrados? Porque eu noto que o ano passado, até no jogo contra o Canoas, trocava mais rápido entre os quatro, né? Atualmente, não sei porque mudou o elenco, a troca é dupla, única. Hoje montaria, então, dois quartetos diferentes ou dois quartetos equilibrados? Eu procuro sempre, Rafa, equilibrar, sabe? Esse ano eu também trabalhei bastante com quartetos, mas às vezes as coisas não acontecem como a gente gostaria, a gente precisa deixar os que estão em melhor momento na quadra por mais tempo. Mas eu sempre procuro equilibrar as características. Por exemplo, Suelton, ano passado, que tu jogou contra nós, para te entender mais ou menos. Os casamentos dos alas, Suelton, Serginho, Antoniazzi e Lucas, certo? Serginho defende pouco, Suelton defende muito. Lucas defende pouco, Antoniazzi defende muito. Serginho muito bom com a bola e bom passador. O Suelton, uma velocidade absurda, se move muito na quadra. Casar as características. Luquinhas, muito bom condutor de bola, atrás sempre a cobertura para ele. Antoniazzi, finalização de média absurda. Então, entender, sabe, cara, como ajudar eles a se E dois encontrarem pivôs melhor, se também, ano ajudarem melhor. passado, muito bons, né? Também. E aí, nessa minha formação com o Suelton, Alain e Serginho, eu tinha o Gé na frente. O Gé para todas as bolas, é um pivô canhoto. O Alain, o Alain joga de passe para frente, o Suelton joga de passe para frente, o Serginho joga de passe para frente. Rick tem mais mobilidade, vem buscar mais. Então, se essa bola não chegar lá, ele sofre menos do que o Gé. Sim. O Gé, se a bola não chegar lá, ele sofre muito. Ele precisa que a bola chegue lá. E aí eu preciso tentar encontrar e potencializar isso, sabe, ao longo do processo. Então, as características deles para que eles se completem e a gente fique melhor, né? Entender. Eu falava agora hoje com um que jogou comigo, é o Bipe, que está treinando o Guarani de Fumoso. Hoje de tarde ele me ligou para trocar uma ideia e tal. Falando de pivô, que ele estava pensando em um pivô, né? Não vou falar nome aqui, só que tinha pouca mobilidade, ele estava preocupado com isso e tal. Eu falei para ele, ajuda ele, cara, ajuda ele. Eu fazia isso direto com o Gé no passado. O Gé tem 38 anos, cara, não posso botar ele a correr atrás do Tatinho, por exemplo. Eu dizia para ele, escolhia o mais pesado e com menos mobilidade da formação adversária, independente da posição dele. Se fosse ala ou back, menos pivô, né? Porque o Gé tá na primeira linha. Eu dizia, Gé, tu tá encaixado com esse aí. O resto, cada um se vira com o seu, para tentar fazer com que ele tenha força na hora de atacar e que ele corra menos na hora de defender. Então, esses encaixes, assim, a gente precisa estar atento para ajudar. Nossa função é ajudar os nossos atletas a conseguir Facilitar, né? exatamente, facilitar o jogo para eles. É, cara, estamos encerrando, né? Mais um podcast, né? Mais uma reunião extraordinária com o nosso amigo Thiago Halp. Quero dedicar esse momento para as nossas considerações finais aos nossos convidados dessa noite, o Rafael Rodrigues, o Pedro Assis e o João, né? Queria iniciar com o João, né? Depois o Pedro e depois o Rafael e por último, né? O Thiago vai estar falando suas últimas considerações. Desde já, mais uma vez, cara, agradeço pelo seu empenho, pela sua vontade e sua disponibilidade em estar aqui
trocando esses conhecimentos com pessoas, né, de diferentes cidades, municípios, mas que têm o mesmo amor pelo futsal, pela modalidade, beleza? João, você pode iniciar suas considerações finais? Primeiramente, agradecer aí a Kaique pela oportunidade, a todos, e o nosso convidado, né, Tiago, aí, que você falou uma coisa aí, Tiago, e realmente retrata muito bem. Então, assim, Kaique trabalha aí, Pedro, com, né, os que estão perto da gente aqui, e assim, a nossa realidade aqui é bem difícil, sabe? Principalmente pro futsal. Porque o futebol e o futsal em si, ele hoje é uma ferramenta de transformação social, entendeu? Então, assim, no Rio Grande do Sul, Paraná, o menino sabe que ele pode conquistar no futsal, entendeu? Ele pode crescer no futsal. A gente não aqui. A gente não, o cara sai e faz a base no futsal e é campo. Campo, campo. Então, assim, a gente que gosta do futsal, eu acho que Pedro passa um pouco por isso aí. Então, hoje, assim, a gente é mais como campo aqui, né? E o futsal tem tanto a ensinar. E, assim, aqui, particularmente, o que eu tento, assim, influenciar a galera é isso, que a base é o futsal, né? A base é a criança, o adolescente. Ele, antes de, porque ele tem que saber futsal. Então, assim, a gente tem então, assim, é uma realidade bem difícil, né? Então, assim, a gente meio que luta contra o sistema, né? Mas, assim, pra gente é apaixonante, entendeu? Então, assim, a gente que gosta, né, do futsal, a gente que ama a mesma modalidade, né? A gente, é uma luta constante, né? Mais difícil, mas também não é desculpa, né, pra gente parar. Então, assim, a gente sempre tá. E essas reuniões aqui pra gente, talvez para você, você deve participar de 200 por mês dessa reunião, mas para a gente aqui, assim, é uma coisa, sabe, fantástica mesmo. E isso aí eu falo por mim, e como eu falei, há pouca semana eu estava te assistindo, né? Agora uma semana, mais ou menos uma semana, eu estava assistindo e hoje tendo a oportunidade de falar assim ao vivo com você. Então, assim, eu sempre mando os prints aqui para os grupos que eu tenho aqui e tal, né? Para tentar contagiar outras pessoas. Então, assim, agradecer e dizer que isso é muito importante para nós, certo? Essa disponibilidade, essas orientações, né? E essas palavras de motivação vindo de vocês, que são vencedores, né? Você, como David, teve. Então, assim, para a gente tem um peso muito maior. Então, muito obrigado aí. Sucesso. Ano que vem, que seja melhor do que esse ainda. Muito obrigado. Pedro, quer dizer? Tiago, cara, a palavra mesmo é gratidão, tá, cara? Obrigado por tudo mesmo. Kaique, por estar oportunizando. Como o João estava falando aqui, cara, Porto Seguro é a terra do prazer, é terra de nego tirar, o pessoal tira as férias e tudo. Eu não consigo segurar a molecada acima do sub-17, cara. Porque aqui tem de tudo, cara. Essa época, dezembro, janeiro, é alta temporada. Então, a realidade nossa é essa, né? O moleque com 17, 18 anos arruma uma namoradinha, pega uma turista, namora, ele vai pro show, isso. Então, é complicado. Para você ver a diferença, né, que vocês aí, que são referências, fazem na vida da gente, né? Que é isso que contribui, certo? A palavra mesmo é gratidão, que Papai do Céu continue te abençoando, segue nessa linha aí, é isso mesmo, seguir os melhores, buscar conhecimento fora, toda pessoa vai ter alguém aí, cara, para te ensinar alguma coisinha, eu sou dessa linha também, tem uma palestra ali, vai falar sobre esporte, vai falar sobre futebol, vai falar sobre futsal, eu vou lá. Aquela pessoa que está falando ali pode ser a pessoa mais humilde que for, mas eu tenho certeza que eu vou aprender. Se Deus colocou ela no meu caminho, é porque ela tem alguma coisa para me ensinar de bom, certo? Brigadão mesmo. Quando vier a Bahia aí e quiser sentar, trocar uma ideia, tomar água de coco, a gente está aqui aberto para te receber. Muito obrigado mesmo, irmão. Rafa, Então, professor, só agradecer o tempo que pôde trocar ideias conosco, né? Acho que é benéfico para todo mundo. Queria desejar sucesso na sua carreira. Quero um dia enfrentar os seus times, né? Acho que vou conseguir, se Deus quiser. E no mais é isso. Muito obrigado por participar hoje. beleza. E por último, o nosso convidado, né? Nosso
anfitrião aqui da reunião, nossa fera aí, Thiago Halpe, as suas últimas considerações finais e fique à vontade, cara. João, Pedro e Rafael, obrigado a vocês, né, por me escutar, me perguntar, se interessar em me ouvir, né, ao trabalho, a entender por que as coisas acontecem. Não é realmente, o Pedro falou antes, não é por acaso, não é por acaso, e não é por acaso também que vocês já têm e terão ainda mais sucesso, que vocês estão nessa busca constante, que é o que a gente acredita que seja o caminho. Para vocês que estão aí na Bahia, a gente sabe da dificuldade que é, que vocês não baixam a guarda. Isso para a gente, cara, é um exemplo absurdo, porque não é fácil. Como o Pedro falou ali, com tantos atrativos que tem para esses jovens. E aí a gente vê o João falando uma coisa que eu acredito muito, ferramenta, né, de educação, ferramenta social que o esporte é, porque se vocês pensam, né, às vezes que a gente está aqui, daqui não vai sair nenhum jogador. Aqui não é muito diferente, o funil é muito apertado. Quando chega lá na categoria de cima, são poucos que vão, né? E outros ficam pelo caminho. Mas esses que ficam pelo caminho, pelo menos tiveram ao longo do processo educação, disciplina, socializaram com os colegas, precisam passar a bola, precisam marcar pelo outro, uma série de coisas que ajudarão eles nas suas vidas, né? Não só no esporte, mas nas suas vidas. Então, tá aqui com vocês é muito legal. Espero enfrentar o Rafael também muitas vezes, encontrar vocês. Me coloco à disposição. O Kaique tem meu telefone aí, privado, de qualquer dúvida referente a jogo também. O Pedro que gosta de falar de jogo. Cara, sou parceiro de vocês porque deve ir aí. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de dividir esse tempo com vocês. Nós que agradecemos, Thiago, e essa foi a nossa última reunião do ano de 2022. Ano que vem teremos mais reuniões com mais feras, né? Acredito que não será a primeira vez e não será a última, né? Com aqui o Thiago. Desejo sucesso, Thiago, nesse ano de 2023 para você, cara. Sucesso, títulos, né? Que você possa fazer o oposto em 2022, né? Que seja o ano entre aspas, da sorte, né? Porque quem trabalha, quem se esmera, né? Quem se esforça, a sorte não vem por acaso, né? A gente trabalha com competência, trabalha com resultados, com trabalho, né? E eu acho que a maior referência do trabalho são as conquistas. E eu tenho certeza que todo esse caminho que você tem, né, prosseguido aí, todo mundo vê e acompanha, e acredito que você tem formado também pessoas também de formas indiretas que você não saiba, mas tem formado também grandes exemplos de treinadores aí. Acredito também depois dessa reunião, né? O Pedro, né? O João, o Rafa, pegaram coisas muito interessantes que às vezes aos nossos olhos pode ser pouca, né? Mas fazem total diferença e que pode dar, né? Um upgrade na vida de muita gente aí. E eu te agradeço, cara, mais uma vez. Agradeço pela sua amizade, agradeço pela confiança que sempre teve. E, galera, tamo junto sempre aí. Até 2023, um Feliz Natal a todos, um próspero ano novo, seja um ano aí de bênçãos para a vida de cada um e para nossa família. Valeu, galera, um abraço a todos, tamo junto e até ano que vem.